Canta, Franguinho Carvajal, canta, meu filho, mas canta alto. Temos novidades sobre o caso Hugo Carvajal, ex-chefe de inteligência, braço direito de Hugo Chávez, que foi extraditado para os Estados Unidos, está em Nova York, entregando todo mundo. Se ele quiser ficar solto, ele vai ter que falar, né? Se ele não quiser cantar, se ele não quiser cacarejar, é prisão perpétua na certa. Então, a gente tem que ser otimista sim, tá, pessoal? Tem que ser otimista. E, como eu mostrei para vocês no vídeo de ontem, o Planalto está com muito medo do que pode vir por aí. Expliquei para vocês que não tem nada a ver com o STF internalizando, brecando. Não tem nada a ver, tá? Tá totalmente fora do controle do judiciário brasileiro. A gente vai falar novamente sobre isso em detalhes. Esse é o nosso tema principal. Vamos conversar também a respeito do caso Alexandre de Moraes. A família dele prestou depoimento ontem à Polícia Federal. E para começar, vamos tratar da cortina de fumaça que eu mostrei aqui para vocês ontem, né? O caso Marielle. Porque, olha só, não tem novidade nenhuma, tá? O cara que foi preso ontem já tinha sido preso em 2020. Então, assim, tinham que jogar alguma coisa ali, né, para tentar mudar o foco. Mudar o foco de quê? Do Barroso, do Alexandre de Moraes, do Hugo Carvajal. Agora eu vou trazer algumas informações aqui para vocês a respeito, né, do Maxwell Correia, que é o bombeiro, ex-bombeiro que foi preso ontem, tá? A Gleisi Hoffmann disse que esse caso tem ligações com o Jair Bolsonaro. Sempre a mesma narrativa, não tem nenhuma prova, né? Só alegações. Só que a delação que levou à segunda prisão do Maxwell foi feita pelo Elcio Queiroz, que não é aquele Queiroz, não, é um outro Queiroz que não tem nenhum tipo de relação com aquele, né? E nessa delação, ele disse que trabalhava na prefeitura de Nova Iguaçu quando o namorado da Gleisi Hoffmann, o Lindbergh Farias, era prefeito da cidade. Então, se existe alguém com ligações com essa turma, né, responsável pelo assassinato da Marielle, é o Lindbergh Farias, porque o cara estava lá trabalhando na prefeitura quando ele era prefeito. Tá? Mas tem um outro detalhe aqui interessante que envolve o advogado do Maxwell. Tá? O Leandro Melzer. De antemão, eu digo aqui para vocês que ele não está fazendo nada de errado, ele é advogado. Você não pode associar o defensor, né, de um acusado de ser cúmplice. Tá? Ele está fazendo o trabalho dele de advogado. Agora, eu me sinto na obrigação de trazer essas informações para vocês aqui, tá? Em primeiro lugar, quem investigava o caso Marielle antes do Flávio Dino colocar no bolso? Porque a gente conversou sobre isso ontem também. Durante o governo Bolsonaro existia a intenção de federalizar a investigação, né? Entregar para a Polícia Federal. Impediram. O STJ impediu. Né? A própria família da Marielle não queria isso. Queria que tudo continuasse com a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Tá? Só que o detalhe é o seguinte. O Leandro Melzer, que é o advogado do Maxwell, que foi preso ontem, é coordenador adjunto da OAB Rio de Janeiro dentro da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que é responsável, até pouco tempo, era responsável pela investigação do caso Marielle. Então, temos um acusado, que agora foi preso pela segunda vez, que tem como advogado uma pessoa que trabalha dentro da Polícia Civil. Isso, para mim, é um conflito de interesses. Né? É ilegal? Não. Não é ilegal. Agora, tenho que trazer para vocês essa informação. Quando sugeriram a quebra de sigilo do aparelho telefônico, de e-mail, enfim, os sigilos do Glenn Greenwald por conta da Vaza Jato, um grupo de advogados, né, liderado pelo Cacai, né, fez um manifesto, tá? Publicou um manifesto dizendo ser contra essa quebra de sigilo porque poderia prejudicar os próprios advogados do Glenn Greenwald e a atividade dele como jornalista, né, sigilo, né, do jornalista, aquele sigilo ali, né, que para mim é uma procuração para mentir. E uma das pessoas que assinou, né, esse documento foi o Leandro Melzer, né, o advogado do Maxwell. Mas o que isso aí tem a ver? De onde surgiu a suspeição de Sérgio Moro? A Vaza Jato. Né? E qual foi a consequência direta da suspeição de Sérgio Moro? A elegibilidade do atual presidente da República.
Tá? E o Leandro Melzer, repito, advogado do Maxwell Corrêa, preso ontem por envolvimento no caso Marielle, foi contra, né, a quebra de sigilos do Glenn Greenwald. Por quê? Porque se acontecesse isso, né, a gente saberia quem estava por trás da Vaza Jato e também tomaria conhecimento de informações que foram omitidas pelas matérias do Intercept, que só soltou aquilo que interessava. Né? Pois bem, e por fim, né, se existe alguma dúvida em relação ao posicionamento político e ideológico do Leandro Melzer, encontrei essa publicação aí, que está na tela para vocês, né, no Facebook dele, né, ele fazendo um comentário ali, chamando os eleitores do Bolsonaro de gado. Tá? Então, por que você está mostrando isso? Porque se o advogado do Maxwell fosse bolsonarista, fosse a favor da Lava Jato e não da Vaza Jato, né, essas conexões estariam sendo expostas aí na internet à torta e à direito. Então eu estou fazendo a minha parte, eu estou mostrando para vocês que é justamente o contrário, porque se for depender da imprensa, né, qualquer coisa que favoreça a direita, eles nunca vão mostrar. Então tá aí, né, essas ligações, que, repito, não tem nada de ilegal, mas já que a imprensa não faz o trabalho dela, eu estou aqui para fazer. Caso Alexandre de Moraes. Vamos dissipar essa cortina de fumaça e vamos falar sobre o que interessa. Tá? Depois a gente vai falar sobre o Carvajal. A família Moraes prestou depoimento ontem à Polícia Federal. As imagens do circuito interno de TV do aeroporto de Roma devem chegar hoje ao Brasil. Pelo menos essa é a informação que a gente recebeu ontem. Né? Vai chegar? Não vai chegar? Já deveria ter chegado? Isso aí é uma outra história. O que interessa aqui pra gente é o seguinte: já tinham escutado a outra família, né, Mantovani, e agora estão escutando a família do Alexandre de Moraes. Obviamente, versões díspares do que aconteceu. A única maneira que a gente tem, né, de mostrar quem está falando a verdade é expondo as imagens, que, repito, em tese vão chegar hoje ao Brasil. Não sei falei sobre isso, não sei por que essa demora toda, gente. Manda esses arquivos logo de uma vez pela internet. Tem que ser um mensageiro trazendo o negócio num pendrive, num HD externo? Por favor, né? E aí, o que acontece? Por que isso é tão importante? Porque vocês imaginem se acontece, da família Moraes prestar depoimento à Polícia Federal dizendo uma coisa e depois chega a imagem do aeroporto e mostra outra. A gente tá falando do Alexandre de Moraes, gente. É o paladino, né, da luta contra a desinformação e contra as fake news. Né? Então, é isso aí, né? É isso aí. Vamos esperar aí para ver as imagens. Eu tô muito curioso e espero, né? Aliás, tem que ser assim. Elas têm que ser mostradas sem edição. Do começo ao fim, de preferência sem ninguém falando por trás. Tá? Tem que ter jornalista da Globo falando, nesse momento, não sei o que lá, meu amigo. Nós temos olhos, tá? E nós temos consciência. Né? Então nós podemos chegar às nossas próprias conclusões assistindo às imagens sem ter sei lá quem é o substituto do William Bonner dando pitaco por trás para influenciar as pessoas. Chegamos então ao nosso tema principal de hoje, caso Carvajal. Não são muitas as novidades não, tá, pessoal? Mas tem uma que eu encontrei no YouTube e achei muito interessante. Vocês acreditam que o presidente da Assembleia Nacional venezuelana, como se fosse o presidente do Congresso da Venezuela, que, vamos lá, né, gente, não tem credibilidade nenhuma, né? A gente tá falando de uma ditadura, é um cupincha lá do Nicolás Maduro. Ele teve a cara de pau, o cinismo, uma falta total de noção de semancol, de marcar uma coletiva e pedir a extradição do Carvajal dos Estados Unidos para a Venezuela, se utilizando de uma lei orgânica da Venezuela. Olha só, tem que mandar o cara para cá, porque de acordo com a lei orgânica tal, aqui, né, dessa democracia pujante da Venezuela, né, é assim que tem que ser. Aí o cara vai e puxa a lei dentro toda encadernada, assim, numa capa de couro e tal. Vou botar a imagem rapidinho para vocês, para não ter problema com direitos autorais, né? E solta essa. Manda o Carvajal para cá, porque é o que diz a nossa lei. Né? Eu tenho a impressão que não vai dar certo. Tá? O nome dele é Jorge Rodrigues. Não vai dar certo, seu Rodrigues. Eu acho que não vai rolar. Tá? De ontem para hoje, depois daquele vídeo, muita gente veio perguntar de novo, isso não vai dar em nada. Gente, é inacreditável que a pessoa assista ao vídeo com a cabeça tão fechada, ao ponto de nem escutar o que está sendo dito.
Não faz a menor diferença o que o STF pensa a respeito do Carvajal. Não faz a menor diferença dentro do Brasil, legalmente falando, qualquer decisão que a Corte Americana venha a proferir. A questão não é essa. A gente está falando de um mundo globalizado. Tá? Globalização diferente de globalismo, tá, pessoal? Em que as economias são interdependentes. Né? A comunidade internacional tem um peso muito grande na administração de cada país. Né? Sanções econômicas podem acontecer, como aquelas que a Venezuela está sofrendo há um bom tempo, e que o Lula critica tanto, talvez porque ele saiba que elas venham para o Brasil também, caso tudo isso seja confirmado. Então não é simplesmente achar que a gente vive numa bolha, né, que todas as consequências têm que vir de dentro. As consequências que vêm de fora podem ser muito mais danosas ao governo do que as internas. Então, se o Carvajal provar o que ele alega, né, que a gente conversou sobre isso ontem, quem não viu, assista ao vídeo, eu vou repetir pela terceira vez. Eu não tenho dúvida de que o Lula cai. A não ser por um processo de impeachment. E o STF não vai tentar impedir porque quem assume é o Chuchu. Tá? A não ser que o Brasil faça o que a Venezuela fez. Se assumir com uma narcoditadura. Com o apoio das Forças Armadas. Fora isso, se for para manter o verniz de democracia, de Estado Democrático de Direito, não tem jeito de segurar. Tá bom? Compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, deixem seus likes, tem muita gente assistindo sem estar inscrito. Tá bom? Isso é legal, vamos dar o nosso apoio aí pro nosso trabalho. Fechou? Um forte abraço, a gente se vê por aí.